Então, pessoal, a gente vai continuar falando de ecologia, mas como a gente já concluiu os nossos assuntos teóricos, agora a gente vai começar a falar dos exercícios, comentar a resolução dos exercícios juntos aqui, tá bom? Lembrando que vocês podem ir pausando nas questões para tentar resolver antes de ver a resolução, é muito válido e vai ajudar muito vocês aí nessa trajetória, tá bom? E aí a gente vai começar pelos exercícios de fixação da aula 8, que foi a aula que a gente conversou sobre introdução à ecologia, fluxos de energia e pirâmides ecológicas, tá? E a primeira questão é essa aí, ela fala assim, uma nevasca intensa reduziu a 1/4 uma plantação de amoras silvestres. As plantas sobreviventes foram em seguida atacadas por duas espécies diferentes de fungos, que mataram mais da metade delas. É correto afirmar que essa população sofreu respectivamente efeitos de... Aí ele quer saber quantos fatores tiveram relação aí, influenciaram essa população e se esses fatores eram bióticos ou abióticos, tá? Então vamos reler aí o texto e analisar isso. Primeiro ele fala, uma nevasca intensa reduziu a 1/4 uma plantação de amoras silvestres. Então a gente tem uma nevasca, que é um fator abiótico, tá? A nevasca ela não tem vida, lembrando que fatores bióticos são os fatores vivos e fatores abióticos são os fatores não vivos. Então, a nevasca ela é um fator abiótico. As plantas sobreviventes foram em seguida atacadas por duas espécies diferentes de fungos, que mataram mais da metade delas. Então, a gente tem aí o quê? Mais dois fatores. Tem duas espécies aí de fungos. As duas são vivas, né? São fatores bióticos. Então, a gente tem aí no final 3 fatores, sendo um deles abiótico, que é a nevasca, e os outros 2 bióticos. E por isso o nosso item correto é o item C. Continuando aí para a próxima questão. Essa questão fala assim: perda de biodiversidade ameaça ecossistemas do planeta, diz estudo. A dimensão da perda de biodiversidade no mundo todo ameaça o funcionamento dos ecossistemas da Terra, inclusive a sobrevivência dos seres humanos, segundo um estudo publicado na revista científica americana Science. Em 58% da superfície terrestre, onde vive 71% da população mundial, o nível da perda de biodiversidade é substancial o suficiente para questionar a capacidade dos ecossistemas de suportar as sociedades humanas, alerta o estudo. Assim, é correto afirmar exceto, então eles querem o item errado, e ele vai trazer vários conceitos e suas definições e a gente tem que encontrar o conceito errado, tá? Então vamos lá, o item A fala de ecótono e diz que o ecótono é uma área de transição ambiental onde se encontra grande número de espécies e, por conseguinte, uma grande biodiversidade. E está totalmente correto, a gente falou dos ecótonos, tá? Eles são essa área de transição entre biomas e, por serem uma área de transição, eles têm características dos biomas que ele está fazendo a transição aí. E aí, por isso, como ele tem várias características diferentes, ele tem uma biodiversidade bastante grande, tá? Então, esse item é um item que tem uma afirmação correta e por isso não é o item que a gente vai marcar. Item B fala assim: denomina-se biótopo a reunião das várias espécies que ocorrem em um mesmo espaço no mesmo tempo. Essa definição é a definição de comunidade. O biótopo, a gente falou dele, inclusive na aula de introdução, e ele é a reunião dos fatores não vivos de um ambiente, dos fatores abióticos. Então, temperatura, por exemplo. Então, o biótopo não é a reunião das várias espécies, muito pelo contrário. Essa é a definição de comunidade. E é por isso que o item B vai ser o item que a gente vai marcar na nossa questão, tá? E aí, nos outros itens, ele vai trazer outros conceitos que estão definidos corretamente, vocês podem ler aí, tá? E a próxima questão, ela traz essa imagem de uma teia ecológica e ela pede para a gente analisar. Então, a gente tem os produtores, a alga e uma planta aquática, e aí tem os consumidores, né, todos, enfim, tá tudo direitinho. Lembrando, gente, que assim, a setinha, a
cabecinha da setinha, ela está apontando para quem se alimenta do outro. Então, aí no caso, a alga e o camarão aí em cima, a alga está servindo de alimento para o camarão. O camarão se alimenta da alga, tá? E aí ele traz esses dois itens aí. De acordo com com a teia ecológica, escreva a cadeia alimentar formada por 5 níveis tróficos. Então, aí, dentro de uma teia ecológica, a gente sabe que a definição de uma teia ecológica é uma junção, né, representação da junção das representações das cadeias alimentares de um ecossistema. Então, a teia ecológica, ela é a junção de várias cadeias alimentares. Então, dentro de uma teia, a gente pode encontrar essas cadeias. Como? Vamos lá. Primeiro, a gente encontra aí os produtores, né? Vamos analisar onde é que os produtores estão. Eles sempre vão ser o primeiro nível trófico das cadeias alimentares dessa teia. E aí, a gente tem a alga e essa planta aquática que vão ser os nossos produtores. Depois, a gente analisa as setinhas que vão sair do produtor. Então, quais vão ser os consumidores primários possíveis para aquele produtor, né? Então, essa alga aí, ela vai ter 3 possíveis consumidores primários. A planta aquática vai ter esses 5 possíveis consumidores primários aí. Então, a gente vai analisando assim e vai formando as cadeias. Como? A gente vai analisando quantas setinhas saem de cada um e essas são as possibilidades de cadeia. Então, se a gente tem aquelas 5 setinhas saindo da planta aquática, são 5 cadeias que podem ser formadas. E aí, se a gente tem essas 2 setinhas saindo da rã, são 2 cadeias diferentes. Eu vou mostrar para vocês como, tá? Vamos lá, essa é a possibilidade de uma cadeia. A gente tem um produtor, que é a planta aquática, e uma das setinhas que saem dele. Aí a gente tem a mosca, a gente seguiu por uma das setinhas que saem da mosca, que é essa de baixo, que vai para a libélula. A libélula só tem uma possibilidade, que é a rã. E na rã a gente seguiu a setinha de baixo, que é para a serpente, não a de cima, que é para a ave, tá? Isso é uma cadeia. Começou e terminou. A gente tem uma outra possibilidade de cadeia também, que é a gente indo da planta para mosca, libélula, rã, ave. Outra possibilidade de cadeia. Outra possibilidade. Então, vocês estão entendendo? A gente tem várias possibilidades de cadeia aí. E a gente tem que analisar qual delas tem 5 níveis tróficos. E a verdade aqui vai ser essa segunda aqui, que eu mostrei para vocês. É uma das possibilidades, tá? Que aí, no caso, é planta aquática, mosca, libélula, rã, ave. E também poderia ser planta aquática, mosca, libélula, rã, serpente. Mas como ele só pede uma alternativa, vocês colocam uma dessa que tá tudo ok. Certo? E aí ele fala, considerando as relações tróficas contidas nessa teia, teria maior chance de sobreviver nesse ambiente, ave ou serpente? Justifique. Então, vamos olhar lá de novo a fotinha da cadeia, da teia alimentar, para a gente analisar isso. Então, ele quer saber se quem teria mais chances de sobreviver, a ave ou a serpente. Como é que a gente analisa isso? Numa teia alimentar, tem mais chance de sobreviver aquele que tem mais possibilidade de alimento, mais tipos de alimento diferentes. A ave, ela se alimenta da truta, da carpa e da rã. A serpente só se alimenta da rã. Então, a ave, ela tem bem mais possibilidade de sobreviver, porque ela tem mais possibilidade de alimentação mesmo. E aí, por isso que vai ser a ave, tá bom? A próxima questão diz assim, num campo agrícola hipotético, um agricultor utilizou um agrotóxico que contém metais pesados, e contaminou o sistema de cadeia alimentar representado pela pirâmide de biomassa abaixo a partir dos produtores. Assim, assinale a alternativa que apresenta os organismos que mais reterão metal pesado em seus organismos. E aí eu trouxe aqui a imagem da cadeia, tá? Gente, a gente falou sobre isso de bioacumulação, né? De magnificação trófica. Quando a gente tem metais pesados, eles vão se acumular mais nos níveis tróficos mais altos, tá bom? Eles vão tender a se acumular nos níveis tróficos mais altos. Por quê? Porque esse metal pesado, ele não tem como ser absorvido e metabolizado pelo organismo, então ele vai ser retido. E aí, quando o próximo nível trófico se alimentar daquele animal, ele vai consumir todo aquele metal pesado que estava ali naquele animal
E ele não vai se alimentar só de um animal. Ele vai se alimentar de vários. Principalmente aí nessa cadeia que a gente está vendo, que é uma cadeia de número, e é uma cadeia que não está invertida, ela está normal, essa pirâmide. Então, significa que o inseto ele vai comer bem muita grama, tá? Que o anfíbio vai comer muito inseto, que a coruja vai comer muito anfíbio, tá? Então, aí, o que isso significa? Que a coruja, ela vai ter muito mais metal pesado do que um anfíbio, porque ela vai comer muitos anfíbios. Então, todo o metal pesado que estava dentro de cada anfíbio daqui, ele vai se acumular no corpo da coruja. Então, toda cadeia que a gente tiver assim, o metal ele vai se acumular no nível trófico mais alto, tá bom? E aí, por isso que o item correto é o item D. A coruja, ela vai acumular mais metais pesados por conta dessa magnificação trófica, tá? Próxima questão fala assim: o desenho abaixo mostra uma pirâmide que representa uma cadeia alimentar. Sobre essa pirâmide, é correto afirmar que ela representa... E aí as opções: apenas uma pirâmide de números, apenas uma pirâmide de energia, apenas uma pirâmide de massa, uma pirâmide de massa e de energia, de número e de energia, tá? Então vamos analisar. A gente tem uma pirâmide invertida, né? Quando a gente tem uma pirâmide invertida, a gente já sabe que ela não pode ser de energia e provavelmente ela não é de biomassa. Ela só vai ser de biomassa naquele exemplo que a gente falou do fitoplâncton com o zooplâncton, que não é o caso dessa pirâmide, né? Então, a gente está falando de produtores, herbívoros, carnívoros. E então, essa pirâmide ela vai ser só de número, tá? Ela não pode ser de energia, então a gente já elimina item B, D e E. E ela não é só uma pirâmide de massa, porque ela de número ela pode ser representada. E não é de massa, porque não é aquele ecossistema aquático que a gente conversou, tá bom? Então, era isso, pessoal. Essa foi a nossa conversa de hoje. A gente vai conversar sobre todos os exercícios que a gente tem na apostila. Então, a gente vai falar sobre os exercícios de aprofundamento dessa primeira aula e a gente vai falar sobre os exercícios das outras aulas também nos próximos encontros, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês, mas eu estou disponível para tirar quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Um beijo e até a próxima!